O que é uma parábola? Para o que ela serve? O que está buscando ser alcançado quando uma parábola é utilizada? Essas são as perguntas que eu busco responder com este vídeo. Então, primeiramente, o que é uma parábola? Diversas vezes a gente vê, especialmente nos 4 evangelhos, parábolas sendo utilizadas. A gente também tem o livro de Provérbios, onde a gente tem diversos dizeres, diversas falas. E uma parábola, embora muito similar a provérbios, dizeres difíceis e enigmas, ela tem como especial, se a gente considerar o que é tratado em Mateus, Marcos, Lucas e João, histórias, ok? Então são breves histórias que tratam de, geralmente, dois lados, como por exemplo, a gente tem o homem rico e Lázaro, ok? O homem rico de um lado e Lázaro. A gente tem, por exemplo, o joio e o trigo. A gente tem no julgamento os bodes e as ovelhas. Então, muitas vezes as parábolas, elas estão fazendo o quê? Ilustrando. Ah, o reino de Deus ele é semelhante a um grão de mostarda. Ah, o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido. A parábola do filho pródigo. Então, toda a parábola, ela busca ilustrar, ela busca representar, às vezes de uma maneira mais tangível. Poxa, eu sei o quão pequeno um grão de mostarda é. Eu consigo entender melhor agora o que a Bíblia está falando acerca desse assunto. E ela nos ajuda também a exercitar a nossa sabedoria. Porque, irmãos e irmãs, parábolas, como eu disse anteriormente, são muito próximas de dizeres difíceis. São muito próximas de provérbios. Então, as parábolas elas se encontram num patamar mais difícil, ok? De entendimento, de compreensão, do que os outros elementos da Bíblia. Na Bíblia a gente tem coisas que são claramente ditas. A gente tem dizeres simples, dizeres fáceis. Um exemplo disso, o Evangelho, ok? Quem Deus é, ok? São coisas que são simples de se entender. É claro, se a gente for adentrar profundamente no que é a Trindade, é um conceito que foge do nosso dia a dia. Porém, entender que esses três são um, ok? Que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. E esses três são um só Deus? Isso é simples. Esses três são um. Simples. Porque a salvação é pela fé? É simples. Ok? Que quando a pessoa morre e acredita em Jesus Cristo, ela vai para o céu e que o céu é um lugar de paz, o céu é um lugar tranquilo, sem dor, é fácil de entender. E que o inferno é um lugar de dor, é um lugar de tormento, isso é simples de entender. O problema acontece quando as pessoas pegam os dizeres difíceis, quando as pessoas pegam os dizeres escuros, e usam eles para interpretar as coisas fáceis, ou ignoram as coisas fáceis e vão com as parábolas. Irmãos e irmãs, a gente tem que prestar muita atenção para dar ouvidos primeiro ao fácil, para estabelecer os fundamentos, ok? E depois interpretar o difícil. Então, vamos fazer aqui uma breve leitura de Provérbios, capítulo 1. Como eu disse, a gente tem as parábolas que são bem similares a Provérbios. E depois de a gente já ter estabelecido o que são parábolas, aí vai a segunda pergunta. Para o que serve, essa parábola? Para o que serve provérbios, dizeres difíceis, enigmas? Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbio de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento. Olha só, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e acrescentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos, para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. Então, os dizeres difíceis, os enigmas, as parábolas, elas nos ajudam, os provérbios também nos ajudam o quê? A aumentar a nossa sabedoria, ok? A gente adicionar ao nosso conhecimento, o simples se torne sábio, o jovem obtém conhecimento e discrição. Então, para isso que a gente precisa de coisas difíceis em nossas vidas, para a gente aprender, para a gente ficar mais forte. Tudo bem? Então, aqui no versículo 7, olha que interessante. Qual que é o princípio do conhecimento? Qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio, é o início do conhecimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ok? Então, o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Ok? Então, o Evangelho é o princípio do conhecimento acerca das coisas de Deus. Temer a Deus, amá-lo de todo o coração, de toda a alma. Isso é o princípio. A partir do momento que a pessoa é salva, ela, o que? Nasce de novo.
E a partir daí, ela pode começar a ir expandindo no conhecimento da palavra de Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado para não passar o carro na frente dos bois. Para não buscar, não vamos para a carne da palavra, vamos para as partes mais difíceis da palavra. E a partir daí a gente interpreta as partes mais fáceis. Tem uma fala de professores que eu ouvi constantemente na escola, que é uma boa dica, especialmente quando falando do Enem. Quando a gente se deparar com questões difíceis em uma prova, a gente primeiro faz as fáceis, depois faz as difíceis, porque não somente ao fazer as fáceis primeiro a gente vai ter mais tempo, ok? Não somente a gente vai ter um tempo maior para poder fazer as difíceis, do contrário, eu poderia ficar 1 hora só nas questões difíceis e fechou o tempo da prova, eu não posso fazer as questões fáceis mais, não dá mais tempo. Não somente isso, mas ao fazer as fáceis eu consigo ter informações que vão me ajudar a fazer a questão difícil. Se não tiver até a resposta na questão mais fácil. Então, é um princípio que a gente pode aplicar na Bíblia também. Primeiro, vamos para os fundamentos da fé. Primeiro, vamos para as coisas mais fáceis. Primeiro, vamos para as coisas iniciais. E com isso, vamos para Hebreus. Vamos para Hebreus, onde a Bíblia fala exatamente isso. Primeiro, a gente foca no que é chamado do leite da palavra. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrinas sobre batismos e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e sobre juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Os provérbios, as parábolas, os dizeres difíceis, os enigmas, eles são importantes para todos. Mas primeiro, a gente precisa aprender o fácil, para depois compreender o difícil. E é com isso que eu inicio uma nova série aqui no canal, que vai ser focado em visões, parábolas e dizeres escuros, dizeres difíceis. Espero que tenha ficado claro o que é uma parábola e qual é a sua importância. Que Deus abençoe vocês e até mais.